Olá, curiosos e curiosas, tudo bem? Então senta que lá vem a história! Você já ouviu falar da Mesopotâmia? Pois é, esse nome pode até parecer complicado, mas acredite, essa região foi um dos berços da civilização. Estamos falando de um lugar que viu nascer cidades, impérios, reis poderosos, guerras sangrentas e até invenções que usamos até hoje. Ficou curioso? Então vem comigo, porque a história de hoje vai te surpreender. Imagine um território localizado onde hoje está o Iraque, bem no coração do Oriente Médio. Agora, visualize dois rios imensos, o Tigre e o Eufrates, cortando a terra de norte a sul. Foi nesse vale fértil, entre rios e desertos, que nasceu a civilização mesopotâmica. Aliás, o nome Mesopotâmia, dado pelos gregos antigos, significa exatamente isso, terra entre rios. Mas olha só, diferente dos egípcios que ergueram pirâmides gigantes de pedra, os povos da Mesopotâmia tinham um problema. Lá a pedra era rara. Então sabe o que eles faziam? Construíam seus templos e palácios com tijolos de barro. O problema é que esses tijolos não resistiram ao tempo e muita coisa simplesmente desapareceu. Mesmo assim, a influência dessa civilização foi tão marcante que atravessou os séculos. E talvez você esteja curioso. Quem eram os povos que viviam ali? Eles deram nomes para as regiões que ocupavam. No sul, perto do Golfo Pérsico, ficava a Suméria. No centro, no curso médio dos rios, estava o país de Acade. Já ao norte, próximo às nascentes, se estabeleceu a Assíria. Os primeiros a aparecer foram os sumérios, lá por volta de 3500 a.C. E olha a importância deles. Foram os criadores da escrita cuneiforme, que não só revolucionou a comunicação, como serviu de base para os povos que vieram depois. Imagina só, escrever em plaquinhas de argila e deixar a história registrada para sempre. Depois surgiram os acádios, vindos do deserto da Arábia, que se fixaram no centro da região. Mais tarde, por volta de 2000 a.C., os acádios foram dominados pelos amoritas, que fundaram nada menos que o famoso Império Babilônico. Enquanto isso, ao norte cresciam os assírios, um povo guerreiro que se tornaria temido em todo o Oriente. E mais tarde os caldeus viriam para colocar fogo nessa história e reconstruir a glória babilônica. Mas calma, vamos por partes. Os assírios eram gente dura. Eles viviam ao norte em torno da cidade de Assur, às margens do rio Tigre. No início, dedicavam-se à agricultura e ao pastoreio, mas a partir do século VIII a.C., algo mudou. Os reis começaram a militarizar o Estado e transformar aquele povo num verdadeiro exército de ferro. Eles usavam armas de ferro, carros de guerra e cavalos. Eram estratégicos, organizados e cruéis. Muito cruéis. Conquistavam terras e tratavam os vencidos com brutalidade, espalhando o terror. E sabe o que aconteceu? Esse método funcionou. Eles formaram um império enorme, que incluía Babilônia, Síria, Fenícia, o Reino de Israel, o Egito e até o Elam. A primeira capital foi Assur, mas depois transferiram o centro do poder para Nínive. No auge, 3 reis se destacaram. Sargão II, que conquistou Israel. Senaqueribe, que tomou a Síria e destruiu a Babilônia. Assurbanipal, que chegou a invadir o Egito e conquistar Tebas. Foi Assurbanipal também que criou a famosa Biblioteca de Nínive, com mais de 22.000 tabletes de argila. Ali estavam textos de astronomia, matemática, literatura e religião, uma verdadeira enciclopédia da antiguidade. Mas o Império Assírio tinha um problema. Os povos dominados não aceitavam tanta crueldade calados. Rebeliões constantes enfraqueceram o império. Até que em 612 a.C., os caldeus liderados por Nabopolassar cercaram e destruíram Nínive. Com a queda dos assírios, a cidade de Babilônia voltou a brilhar. Esse foi o início do chamado Segundo Império Babilônico, também conhecido como Novo Império Babilônico. E quem estava no trono? Nada menos que Nabucodonosor II, o rei mais famoso dos caldeus. Foi no governo dele que a Babilônia viveu seu apogeu.
A cidade virou um centro cultural e comercial riquíssimo. Foram erguidas obras monumentais como os lendários Jardins Suspensos da Babilônia, considerados pelos gregos uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ainda havia a imponente Torre de Babel, um zigurate com mais de 200 metros de altura. Na política externa, Nabucodonosor expandiu o domínio sobre a Síria e o reino de Judá. Os hebreus foram levados como prisioneiros para a Babilônia, episódio conhecido como Cativeiro da Babilônia. Mas, como sempre acontece, após a morte de Nabucodonosor, disputas internas enfraqueceram o império. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia e colocou fim a mais esse capítulo. Agora deixa eu te contar uma coisa interessante. A vida dos mesopotâmicos girava em torno da religião. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os sumérios, por exemplo, cultuavam Anu, rei do céu, Enlil, rei da terra, e Ea, rei do oceano. Também reverenciavam deuses astrais, como Shamash, o sol, Sin, a lua, e Ishtar, o planeta Vênus. Na época do Império Babilônico, o deus Marduk ganhou destaque como protetor da cidade de Babilônia e principal divindade da região. Já os assírios tinham práticas mais sombrias. Acreditavam que o mundo era habitado por demônios e, para afastá-los, realizavam sacrifícios humanos, até de crianças. Os caldeus, por sua vez, eram apaixonados pelos astros. Acreditavam que a vida humana era influenciada pelo movimento dos planetas e estrelas. Por isso, desenvolveram a astrologia e criaram os primeiros horóscopos. E olha só que fascinante! Além da religião, a Mesopotâmia se destacou em artes e ciências. Na arquitetura, ergueram templos grandiosos e luxuosos. Na escultura, os assírios brilharam com seus baixos relevos, retratando cenas de guerra, caça e cerimônias religiosas. Na matemática e astronomia, foram verdadeiros gênios. Dividiram o ano em 12 meses, a semana em 7 dias, a hora em 60 minutos e o minuto em 60 segundos. Também calcularam eclipses e dividiram o círculo em 360 graus. Ou seja, muita coisa que usamos no nosso dia a dia nasceu lá, há milhares de anos. A Mesopotâmia pode até não ter deixado pirâmides como os egípcios, mas sua marca na história da humanidade é imensa. Foi a terra da escrita, dos grandes impérios, das conquistas brutais, das maravilhas arquitetônicas e dos avanços científicos que moldaram o mundo. Agora deixa eu te perguntar. Você já tinha ideia de como essa região foi tão importante para a nossa história? Já sabia que o simples fato de dividirmos o tempo em horas e minutos tem origem lá atrás, na Mesopotâmia? Se essa história te surpreendeu, imagina as próximas que vamos contar aqui no História Bendita. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que foi que você achou dessa história. Porque você já sabe, uma história bendita é uma história bem entendida. Valeu, fui!